Uniclac. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para continuar a nossa super aula sobre o decreto 58052. Esse decreto 58052 foi ditado pelo governador do estado de São Paulo. Este decreto tem a seguinte função: regulamentar a Lei Federal 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. Então, é o decreto regulamentador. A estratégia que o professor utilizou, já passei para vocês, mas vale a pena a gente reforçar sempre no começo da aula. Eu preparei 6 partes, né? Cada parte é um capítulo específico, né? A gente já trabalhou todos os capítulos anteriores e agora é nesse vermelhinho aqui, que é o capítulo 5º das responsabilidades. Professor, das responsabilidades é isso mesmo. O que acontece, gente? Nós observamos, né, que a legislação aqui trouxe aí diversas obrigações, tá, diversos deveres por parte dos agentes públicos, não é isso? Nós vimos isso aí, esses diversos aí deveres por parte dos agentes públicos. O que acontece agora, cara? Acontece o seguinte: se o agente público, tá certo, desrespeitar essa legislação, ele vai ser punido. Então, ele vai ser responsabilizado. Isso que a gente fala para vocês, né? É muito importante eu falar isso para vocês, como isso aqui é um decreto regulamentador de uma lei, né? Aliás, todo decreto é um decreto regulamentador de uma lei. É muito importante você ler a lei que instituiu aquela obrigatoriedade do decreto. Tá? É muito importante isso, mas é muito importante mesmo. Tá? Por quê, professor? Porque lá no governo federal, lá no 12.527, ele vai ditar as regras. Então, é muito importante que você assista também a minha aula sobre a responsabilidade da Lei 12.527 e mais essa aula, que lá vai, casar. Tá? Então, vamos lá. Responsabilidades. Primeira coisa, né? Aqui, constituem condutas ilícitas que sejam responsabilidades do agente público, né? Lá na 12.527, ele traz também o militar. Aqui só o quê? Agente público, não é isso? Porque o militar é exclusivo da União, é federal, né? Ou seja, conduta ilícitas. O que vai acontecer agora? Agora, o legislador sabiamente vai elencar aqui diversas condutas, e essas condutas é o seguinte: caso o agente público venha ter um comportamento desse, uma conduta, esse agente vai ser o quê? Responsabilizado, ok? Vamos lá. Quais são essas condutas? Primeira conduta aqui. Então, se o cara recusar-se a fornecer documentos, dados, informações requeridas nos termos deste decreto, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma incorreta, incompleta e imprecisa. O quê? Conduta ilícita do agente público vai ser responsabilizado. Segunda conduta do agente: utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar total ou parcialmente documento, dado ou informação que se encontre sob a guarda ou de que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública, né? 3. Agir com dolo, má-fé, na análise das solicitações de acesso a documento, dado, informação, também uma conduta ilícita. Divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido ao documento, dado, informação sigiloso ou pessoal. A gente sabe que essas informações aqui têm o grau de proteção de restrição, né? 5. Impor sigilo a documento, dado, informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal, cometido por si ou por outrem, né? Sexta conduta: ocultar da revisão da autoridade superior competente documento, dado ou informação sigilosos para beneficiar a si ou a outro prejuízo de terceiros, né? Aí, como eu falo para vocês, que é sempre importante você assistir a aula, a lei da 12.527, por quê? Revisão, cara, né? Esse assunto revisão aqui,
ele é melhor tratado na aula da 12.527. Ele vai complementar essa revisão aqui. O que é revisão, professor? Periodicamente, as autoridades competentes que a lei assim designar, elas têm obrigatoriedade de o quê? Revisar o grau de classificação das informações que foram aí, sujeitas à restrição, né? 7. Destruir ou subtrair por qualquer meio documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte do agente do Estado. Ou seja, essas são aí as 7 condutas ilícitas. Então, se o cara tiver qualquer uma dessas condutas, ele está tendo um ato ilícito e ele será responsabilizado. Em relação à responsabilidade, a gente vai falar já já. Bacana? Vamos exercitar? Vamos fazer um treino? Peguei uma questão aqui um pouco adaptada para a nossa aula, ok? Vem comigo. IF, Rio Grande do Sul, IBAD 2016, cargo de assistente. Segundo a Lei 12.527 de 2011, constitui condutas ilícitas que ensejarem responsabilidade do agente público ou militar. 1. Agir com dolo ou má-fé na análise das soluções. Ou seja, vamos lá, comando da questão, vem comigo aqui. Segundo a Lei 12.527, professor, mas estou estudando o decreto 58.052. Cara, papo reto. Essas condutas ilícitas são as 7 condutas ilícitas que foram previstas no decreto, na Lei 12.527, são as mesmas condutas previstas no decreto. Ou seja, se você estudar uma, você está estudando o outro. Então é a mesma coisa, tá certo? Ó, o decreto 58.052 é um decreto regulamentador da Lei 12.527. O decreto ele é do Estado de São Paulo. Vem comigo aqui. Condutas ilícitas, são quantas condutas? 7, né? Que ensejam responsabilidade do agente público ou militar. Vamos lá? O agente público é a previsibilidade somente do decreto 58.052, né, de 2012. O militar, lá nessa aqui, na lei, traz a previsibilidade dos dois, tá? Mas vamos ler esse cara aqui. Ele quer saber da conduta. A conduta são as mesmas. São quantas? São 7. Vem comigo aqui. Agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação verdadeira. Conduta aí que é uma conduta ilícita prevista no decreto e na lei. 2. Acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal. Correto, né? É uma conduta, né, indevida, o acesso indevido, tanto a informação sigilosa, que tem proteção, e também outra informação que tem proteção, a informação pessoal verdadeira, né? 3. Ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar assim a outrem ou em prejuízo de terceiros. Verdadeiro. Ou seja, as 3 condutas estão aí previamente previstas, né? Previamente previsto na legislação, tanto na lei federal quanto no decreto. Ou seja, o item 1, 2 e 3 estão corretos. 1, 2 e 3 equivale à alternativa D de dado, né? Não tem jeito, cara. Estudando com a gente aqui, você fica competitivo, pode ter certeza. Bacana? Então, fechamos aí mais um exercício para a galera. Parágrafo 1º das responsabilidades. Vem comigo aqui. Então, no caput desse artigo, ele definiu 7 condutas ilícitas, todas as condutas vinculadas à lei de acesso à informação. Se o cara pisar na bola em qualquer uma dessas condutas, olha só, ele vai sofrer processo. Atendido ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os 3 princípios constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição, as condutas descritas no caput, que são as 7 desse artigo, serão apuradas e punidas na legislação em vigor. O que acontece, né? Lá, na Lei 12.527, ele define claramente a conduta que deve ser punida o agente público. O agente público, lá na Lei 12.527, ele vai ser punido, no mínimo, com a pena de suspensão. Tá aí. Por analogia, né, no mínimo, pena de suspensão. Claro que a pena de suspensão na lei federal está prevista na Lei 8.112. Aqui no estado de São Paulo, tá, é a Lei 10.261 de 60
2008, né? Então, aqui para vocês, aqui, esse sujeito aí. Bacana? Pelas condutas descritas no caput deste artigo, poderá o agente público responder também. Então é o seguinte, então o cara ele vai sofrer um PAD, uma sindicância, tá certo? Pena de acordo com a 12.527 de suspensão, né? Tá lá, ele é em vigor. E também vai responder por improbidade administrativa, que é a lei 8.429 de 92, né? Então está aí para vocês. Então ele vai responder também por improbidade administrativa, né? Coitado desse sujeito, né? Então, improbidade administrativa, que aqui vai ter aqui as penalidades dele, é penal, tá? Penal, penalmente improbidade administrativa. Artigo 72. O agente público que teve qualquer uma daquelas condutas, além de ter lá, pode ter, né? Vai ser uma sindicância administrativa, tal. Além disso, lei de improbidade administrativa, né? Que tiver acesso a documentos, dados, informações sigilosos, nos termos deste decreto, é responsável pela preservação do seu sigilo, ficando sujeito a sanções administrativas, PAT, civis, indenizar, e penais, né? Previsto na legislação em caso de eventual divulgação não autorizada, né? Então, o cara tem que tomar cuidado aí, né? Artigo 73. Artigo 73 trata o seguinte: os agentes responsáveis pela custódia de documentos e informações sigilosos sujeitam-se às normas referentes ao sigilo profissional, em razão do ofício do seu código de ética respectivo, sem prejuízo das sanções legais, né? Então é o seguinte, o que está falando aqui, cara? Sigilo profissional, né? Então, por exemplo, o cara trabalha, ele é jornalista, tá? Ele é jornalista, por exemplo, e ele trabalha na assessoria de imprensa do órgão, né? E ele teve uma informação. Nós sabemos que a Constituição Federal trouxe o quê? A proteção do sigilo da informação profissional. Ou seja, o legislador, tanto o legislador federal quanto o decreto, né, a legislação estadual aí garantiu aí a proteção do sigilo profissional. Por quê? Porque essa informação do sigilo informação diz respeito à profissão dele, tá? Faz sentido, prof? Com certeza, né? Artiguinho 74, vem comigo. Esse artiguinho 74, né? Os artiguinhos anteriores, nós estamos estudando o quê? O capítulo das responsabilidades, né? Capítulo das responsabilidades, né? O capítulo das responsabilidades. Vem comigo aqui, tá? Capítulo das responsabilidades. Nós vimos nos artigos anteriores, né, condutas ilícitas de quem? Do agente público. Agente público, aquele que faz parte da administração pública. O artigo 75, ele vai trazer responsabilidade para aquelas pessoas que não são agentes públicos, que venham comprometer, que venham aí infringir aí a lei de acesso à informação. Então, a pessoa física ou entidade privada, tá? Essas pessoas que não são agentes públicos, ou tem uma punição específica para esses caras, que detiver documentos, dados, informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto da Lei Federal 12.527, 18 de novembro de 2011, nesse decreto estará sujeito às seguintes sanções, né? Ou seja, aqui não é o agente público, aqui são pessoas físicas e empresas privadas de fora do Estado que têm relacionamento com o Estado. São 5 punições do cara. Ele pode receber uma pena de advertência, uma pena de multa, uma pena de rescisão do vínculo com o poder público, uma suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública estadual por prazo de não superior a 2 anos, né? Punição para a empresa, ou declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública estadual até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Ou seja, essa declaração de idoneidade, existe aí um pacto federativo que estende também. Se o cara é idôneo para o Estado de São Paulo, vai ser de Mato Grosso, da Prefeitura de São Paulo, da União Federal, sim. Então ele fica impedido de contratar com o poder público. Ou seja, são as 5 punições. Tem que saber, imagina, né? Claro que tem que saber. É aplicado ao agente público? Não. Aqui é pessoas físicas
ou empresas públicas que têm relacionamento. Bacana? Então vem comigo aqui, ó, pagar esse cara aqui, né? Estudar aqui, né? As sanções previstas no inciso 1, qual que é o inciso 1? Advertência. Inciso 3, rescisão do vínculo, né? Inciso 4, que é a suspensão de até 2 anos, né, de contratação, poderão ser aplicadas juntamente com o inciso 2, multa, assegurado o direito de defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias. O que eu digo com prazo, com número, examinador adora. Vamos voltar aqui, explicando aqui, né? Ou seja, o cara levou 1, advertência. Então, ele pode levar advertência e multa. O cara levou 3, ele pode levar 3, rescisão do vínculo, mais a multa. O cara levou 4. O 4 combina com a multa, tá certo? Isso que diz aqui, cara. E cai bastante, hein? Cai bastante esse cara aí. Vem comigo aqui. Parágrafo 2º. A reabilitação. Professor, o que é a reabilitação? A reabilitação é esse cara aqui, ó. A declaração de inodoneidade de licitar ou contratar com uma administração pública estadual até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade competente. Ou seja, o cara foi lá, vazou informação, deu aquele bafafá, se defendeu, recebeu a punição de declaração de idoneidade. Essa não tem prazo, ela é inidôneo. Para ele voltar a fazer negócios com o setor público, ele vai ter que se reabilitar. E aí o parágrafo 2º ele vai trazer as condições dessa reabilitação. Ou seja, ele vai ter que se retratar, né? A reabilitação referida no inciso 5 deste artigo será autorizada somente quando o interessado efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes e decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 4. Bacana, né? Inciso 4 aí é o seguinte, né? Ele só pode ser reabilitado depois de 2 anos. Isso que está falando aqui, tem que ressarcir, ficar 2 anos de gancho, aí ele pode ser reabilitado. Parágrafo 3º. A aplicação da sanção prevista no inciso 5º deste artigo é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública, facultada à defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 dias da abertura de vistas. Então, está aqui para vocês, né? E aí, prof, esse dispositivo que nós acabamos de ler, sobre as pessoas físicas e pessoas físicas e pessoas jurídicas, né, cara? É o mesmo tratamento que a Lei 12.527 traz, ok? Vamos lá, último artiguinho dessa aula, artigo 75. Os órgãos e entidades estaduais respondem diretamente pelos danos causados em decorrência da divulgação, não autorizada a utilização indevida de documentos, dados, informações sigilosos ou pessoais, cabendo a apuração de responsabilidade funcional nos casos de dolo ou culpa, assegurando o respectivo direito de regresso. Marquem aqui direito de regresso. Prof, eu quero explicações. Terá explicações. O que está dizendo esse cara aqui? Vamos lá, bastante calma nessa hora. Está dizendo o seguinte, cara, preste atenção aqui, ó, olho no olho aqui. Vamos supor uma informação pessoal vazou. Nós sabemos que informação pessoal, elas são protegidas, né, certo? Ela tem restrição de acesso. É porque trata de intimidade, de vida privada, de honra, de imagem da pessoa. Vazou. Pô, o cara lá se sente ofendido. Vai processar o agente que vazou as informações ou o Estado? O Estado responde objetivamente sobre isso. Então, pau no Estado. O Estado perdeu, vai ter que pagar o sujeito. Só que o Estado, para restituir esse seu valor, ele vai entrar, qual é o nome da ação? Ação de regresso para o agente causador do problema da causa da divulgação indevida. Isso que está dizendo aqui, o artiguinho 75. Vamos para o parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à pessoa física ou entidade privada que, em virtude de vínculo de qualquer natureza com órgãos ou entidades estaduais, tem acesso a documentos, dados, informação sigilosos ou pessoal ou a submeta
a tratamento indevido. O que está falando o parágrafo único, né? A mesma aplicação. No exemplo que eu dei anterior, era o quê? Era o agente público que foi causador dessa divulgação indevida. Agora não foi o agente público, foi o quê? Foi uma pessoa física ou foi uma empresa que tem relacionamento com o Estado. Então você vai fazer uma ação de regresso também a esses agentes que causaram. Lembra-se que no direito sempre pune aquele que causou o erro, né? Essa é uma lógica do direito, né? Pronto, meus amigos, nós encerramos aqui a parte do capítulo 5º da lei das responsabilidades. Estamos chegando ao final aí de mais uma aula e a última aula, a aula de disposições, a gente vai finalizar o decreto 58.052. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e obstáculos sumirem, né? Exatamente, né? Paciência, né, cara? Perseverança, nunca desistir, você, ó, né? Então você consegue fazer coisas mágicas, né, cara? Efeito mágico, né? Isso mesmo. Vida de concurseiro é isso, é paciência, né, cara? E não desistir, perseverança, andar. Cultive essas atitudes, esses pensamentos que você irá longe. Forte abraço, fique com Deus, fui, tchau. Clique like.